Saga do Azerbaijão, capítulo 6. A Lâmpada Maravilhosa. Eu me alegrei com o conselho de minha mãe e saí de imediato em busca do velho amigo do meu pai. Chegando a ele, caí de joelhos a seus pés, contei-lhe tudo o que me havia acontecido e roguei-lhe com lágrimas de desespero: pelo amor de meu pai, o seu tão confiante amigo, não deixe que eu me aniquile. O velho pensou um pouco e respondeu-me amigavelmente: meu filho, estou pronto para fazer tudo o que for possível por sua prosperidade. Mas existe apenas uma maneira de achar remédio para o seu infortúnio. Na torre de um castelo, muito longe daqui, vive um dragão de 7 cabeças, vigiando um vasto tesouro. Sob o seu poder, há ainda 2 lâmpadas de propriedades maravilhosas. Uma delas chama-se Lâmpada Doadora de Ouro e a outra, Lâmpada Doadora de Prata. Quando a Lâmpada Doadora de Ouro se incendeia com deslumbrantes chamas, o ouro derrama-se em grandes gotas e produz durante um dia centenas de libras de ouro. E quando a lâmpada doadora de prata se incendeia com as exuberantes chamas, a prata derrama-se, por sua vez, em enormes gotas e produz durante um dia milhares de libras de prata. Se você puder se apoderar de uma dessas lâmpadas, ficará muitas vezes mais rico e mais feliz do que era antes. Tente então se apoderar da primeira lâmpada. Devo, contudo, preveni-lo de que a estrada que o conduzirá à torre é cheia de perigosos animais selvagens. Muitos aventureiros já tentaram chegar até lá e foram aniquilados por esses animais. Se não tiver muito cuidado, poderá ocorrer-lhe a mesma coisa. Isso pouco me importa, disse eu. Se a minha mãe não mais existisse, eu mesmo já teria tirado a minha vida desde há muito tempo. Eu tenho muita pena dela, pois o que seria dela, a minha pobre mãe, depois de minha morte? Agora, no entanto, eu tenho que provar a minha sorte. Ou caio vítima dos perigosos animais selvagens, ou alcanço vitoriosamente o meu objetivo. Peço-lhe que, se eu não voltar, ajude a minha mãe e não deixe que ela seja consumida pela dor. Ele então me tranquilizou, dizendo: por sua mãe, você não deve ter nenhuma preocupação. Farei com que ela nem fique sabendo dessa sua aventura. Vá com cuidado. Alá estará com você. Boa sorte em sua viagem e que Alá o ajude a alcançar o seu objetivo e voltar são e salvo. O velho deu-me então a sua bendição e eu me pus a caminho. Por 3 anos eu já havia viajado, quando cheguei a uma encruzilhada em que a estrada esgalhava-se em 3 direções. Uma ia para o oeste, outra seguia para o leste e uma terceira conduzia-se em linha reta. Por muito tempo
eu permanecia em dúvida, sem saber qual delas eu deveria tomar. Como eu já estava muito cansado, decidi fazer ali uma parada, esperando amanhecer do dia seguinte. Deitei-me então na grama ali ao lado e acabei dormindo e sonhando. No sonho vi alguém que me dizia: "Não tenha medo, jovem. Escolha sem receio a estrada do meio, que não estará exposto a nenhum perigo e alcançará aventurosamente o seu objetivo." Então, incitado pelo sonho, no amanhecer do dia seguinte, eu tomei a estrada do meio e dei prosseguimento à minha viagem. De repente, deparei-me com uma enorme quantidade de cadáveres, tanto de gente quanto de animais, espalhados por todos os lados ao longo da estrada. Dando prosseguimento à minha viagem, defrontei-me logo em seguida com um extenso e perfumado matagal que, crescendo a partir dos dois lados da estrada, formava sobre ela uma trama tão intrincada que se tornava impermeável até mesmo à luz do sol. E eu então pensei: que deliciosos perfumes dali se exalam. Se eu tivesse tempo, ficaria ali a apreciá-los. De imediato, a intrincada trama se abriu, deixando minha estrada livre. Porém, eu mal acabava de atravessar aquele local e a intrincada trama já havia voltado a se fechar. Dando continuidade à minha viagem, deparei-me logo em seguida com uma estranha corrente de sangue a se deslizar logo à minha frente. E eu então disse para mim mesmo: que cristalinas e transparentes águas! Se eu não estivesse com tanta pressa, iria matar ali a minha sede. De imediato, a corrente de sangue desapareceu, deixando o leito inteiramente seco. Porém, eu mal acabava de atravessar aquele leito seco e a corrente de sangue já havia voltado a se deslizar. Continuando então por minha estrada, avistei dois postes situados de um lado e do outro da estrada. Num deles estava amarrado um cavalo fantástico e no outro um cachorro fantástico. Frente ao cachorro havia um monte de feno e frente ao cavalo um pedaço de carne, e cada um tentava, sem sucesso, alcançar o que se achava frente ao outro. Eu então peguei o monte de feno e coloquei frente ao cavalo. Peguei o pedaço de carne e coloquei frente ao cachorro. De imediato, eles se afastaram, voltando cada um para aquilo que lhe era próprio e deixando minha estrada livre. Mas agora eu estava frente a dois portões, barrando minha estrada. Um deles estava aberto e o outro fechado. Eu então fechei o primeiro e abri o segundo, e passando por ele, segui em frente. Um pouco mais adiante, vi dois tapetes no meio da estrada. Um estava desenrolado e o outro enrolado. Eu então enrolei o primeiro e desenrolei o segundo, e passando sobre ele, continuei por minha estrada. Finalmente, avistei uma torre, objeto de minha viagem,
e lá no alto uma bela princesa mostrando-se pela janela. Quando me viu, ela se assombrou e ao mesmo tempo se alegrou e disse-me lá de cima: como conseguiu chegar até aqui? Eu sou filha de um poderoso rei, mas uma vez, quando eu estava andando pelo jardim, em companhia de minhas amigas, um dragão de 7 cabeças, que estava apaixonado por mim, raptou-me e trouxe-me para esta torre. Depois disso, eu nunca saí daqui e nem pude sequer uma vez ver um rosto humano, pois a estrada que conduz a esta torre é cheia de perigosos animais selvagens e todos os que tentaram percorrê-la foram estraçalhados por esses monstros. De modo que muito me admiro de eles terem permitido que você chegasse até aqui. Mas mesmo assim, eu tenho pena de você, pois daqui a pouco o dragão voltará de sua caçada e o transformará em pedaços. Contei-lhe então como eu havia conseguido chegar àquele local. Expliquei-lhe o que pretendia fazer e tentei tranquilizá-la, dizendo: não se apavore, princesa, pois logo a libertarei. Ela ficou então muito contente e indicou-me o lugar onde a lâmpada doadora de ouro e a lâmpada doadora de prata se encontravam. Selei então o melhor cavalo do dragão, que tinha o nome de Girat, e no qual se podia viajar ao redor do mundo em apenas 1 hora. Saltei para cima dele e, agarrando a lâmpada doadora de ouro, saí a galope, levando a princesa na garupa. Quando o dragão, voltando de sua caçada, viu que a princesa estava sendo raptada, soltou um grande rugido. Enrole-se, meu tapete, e prenda os fugitivos. Mas o tapete desenrolado apenas respondeu: há muitos anos você me enrolou, mas ele me desenrolou, e agora eu não posso prendê-lo, porque não é justo pagar o bem com o mal. Então, voltando-se para os animais selvagens, ordenou a cada um deles que detivesse os fugitivos. Mas a resposta que ouviu de cada um foi a mesma já dada pelo tapete desenrolado. E a fuga pôde então realizar-se sem nenhum tropeço, com paz e tranquilidade. E então voamos como uma seta pela estrada de regresso. Quando nos aproximamos de minha cidade, a noite já havia vestido seu negro véu, e a lua, toda esplendorosa, subindo para o céu. Chegando em casa, comecei de imediato a vender o ouro que ia sendo produzido por minha lâmpada, e com o dinheiro arrecadado, paguei as minhas dívidas e comprei uma casa. Em seguida, casei-me com a bela princesa. Mantenho a lâmpada doadora de ouro num cômodo especial e, a cada dia, ela me fornece muitas centenas de libras de ouro. Como sinal de meus agradecimentos a Alá, que tanto tem me ajudado nessas minhas aventuras, eu organizo todas as semanas banquetes para os quais convido pobres e mendigos. Depois da refeição, eu distribuo entre eles os pratos e as tampas de ouro para que possam vendê-los depois no peso e, desse modo, sustentar as suas famílias.
Para produzir esses pratos e essas tampas de ouro, contratei um ourives que semanalmente os fabrica para mim. Esta é toda a minha história que você quis conhecer. Chegando assim ao fim do relato de Ferbad, Badão o agradeceu e, dele se despedindo, tomou finalmente a estrada de volta para sua terra natal. Ao chegar em casa, a primeira coisa que fez foi narrar para o derviche todas as peripécias dessas suas viagens pelo mundo, bem como recompensá-lo de forma realmente justa por sua tão valiosa colaboração. Estava agora convencido de que, no mundo, havia pessoas que, em verdade, eram mais generosas, até mesmo que as mais generosas. E então, parando para pensar, chegou à seguinte conclusão: Ferbad pode ser mais generoso do que eu, mas ele tem com que ser mais generoso. Sua lâmpada doadora de ouro incendeia-se indefinidamente e sempre lhe fornece grande quantidade de ouro. É como uma fonte inexaurível, da qual a água está sempre a correr. Frente à sua riqueza, a minha é insignificante, de maneira que, se eu não tiver muito cuidado com as minhas despesas, poderei voltar a ser o mesmo pobretão que era antes. E assim pensando, passou a deixar aberta em sua casa de pobres apenas uma daquelas 7 portas, considerada como a mais importante, e através dela continuou distribuindo esmolas aos pobres até o fim de sua vida, e ainda deixou um grande patrimônio para os filhos. Final.